Olá, eu sou o Marcelo Nagi e esse é o STWcast, o podcast da STW Brasil. E hoje eu estou aqui com o Renan Cavalheiro, diretor da STW Brasil, e com o nosso amigo Paulo Nascimento. Vamos aí. Paulo, obrigado pela presença, obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite em participar desse podcast, uma iniciativa da STW Brasil, para levar para os nossos clientes, para os nossos amigos, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o que a nossa consultoria faz, e entender também esse mercado na área de segurança da informação, o que tem de interessante, o que a gente pode agregar valor para as pessoas entenderem um pouco mais, não só de cibersegurança, de perícia forense, auditoria, e principalmente como está funcionando esse mundo dos golpes virtuais. Mas antes de mais nada, Paulo, você pode contar um pouquinho quem que é você? Por que você está aqui, Paulo? Vamos, pô. Recebi um convite ilustre aí dos meus amigos aqui da STW. Eu agradeço pelo convite. Sempre importante trocar ideias, referente a esse tipo de assunto, que é risco e fraude no mercado privado, seja ele digital ou até mesmo a física, que é o que muitas vezes acontece, um cambiamento aí entre o que é físico e o que é virtual. E eu atuo com isso desde 99, um pouquinho da minha história, sempre no ambiente voltado para ambiente privado. Passei por diversas empresas, principalmente nas áreas financeiras, de crédito e bancos. Hoje estou numa grande plataforma digital, atuando à frente do time de law enforcement, que é o departamento responsável pelo combate ao crime organizado. E dentro dessa caminhada de mais de 20 anos, a gente já conseguiu absorver diversas modalidades e ver como que o crime migra dependendo da situação e vai ao sabor do vento, Que é o caso aqui em questão das fraudes digitais, que hoje é o que mais assola a nossa sociedade. E dentro desse contexto, a gente vem aí galgando diversas frentes, diversos networks dentro do Brasil e na América Latina, e o que contribui muito para diminuir essa percepção de segurança, aumentar a percepção de segurança e diminuir essa sensação que o crime pode passar impune dentro das organizações privadas como um todo, Vamos lá. Sem dúvida. Perfeito, Paulinho. Vamos lá. Renan, vamos começar aí a bombardear o Paulo aí. Tá preparado? Lascou, pô. Vamos? Tá bom. Aqui é uma troca de ideias. Eu tô com os férias aqui. Paulinho, bom, você falou um pouquinho já sobre a sua experiência, E uma das coisas que a gente tem curiosidade é em relação aos desafios que você enfrentou, Você falou que começou em 99. Isso. Olha que legal. De lá para cá, o mundo mudou bastante. Em 99 a gente nem tinha, por exemplo, smartphone, popularmente. Tinha... Mal ainda tinha celular popularmente. Eu tinha um StarTAC em 99. Lembra dele? Tinha um bip, vai. Bip. Sites, enfim, internet, no Brasil, pelo menos, tecnologia, informática ainda estava começando. Estava bem começando, Eu tinha 9 anos de idade. Estava começando. Mentira. Não parece, mas... Caramba, E aí, cara, como que foi passar por todas essas etapas, ver o mundo mudando e conforme a tecnologia, a fraude, o jeito como a fraude acontece muda muito. Você vê a própria evolução, Naquela época você tinha a parte de cartão de crédito muito pautada na tarja magnética. E isso só veio ser implementado, o chip como hoje é conhecido, 2008 para frente. Então se passaram quase mais uma década aí de janela sem ter esse tipo de problema. E o grande boom das fraudes físicas aí era a clonagem do seu cartão de crédito, Então, muito frequentemente você tinha esse tipo de situação. E a gente atuou bastante fortemente nesse tipo de investigação e combate ao crime desse tipo de quadrilha, de clonagem de cartão de crédito. E você teve outras modalidades que foram evoluindo. Por exemplo, existe uma modalidade chamada desvio de finalidade, que é a adulteração de código de barras. Esse tipo de golpe, ele vai pegar desde uma conta de uma concessionária pública até uma fatura que chega à sua residência. Se eles alterarem esse código de barras, você vai pagar, esse dinheiro vai para outro lugar, não para o beneficiário final. E essa fraude evoluiu e foi acoplando a outros tipos de fraude. No ambiente digital, hoje eles já alteram
basicamente o layout todo de uma fatura e te manda no seu e-mail virtualmente para você pagar se você não tomar cuidado, não tiver atenção. É uma evolução do físico para o virtual. E aí, com a evolução de diversos tipos de golpe e a melhoria dos meios de pagamentos dentro do Brasil como um todo, você viu outros golpes surgindo. Então, hoje é muito mais pautado em estruturas de quadrilhas organizadas com forte apelo de engenharia social, montando verdadeiras estruturas de falsas centrais de bancos, de players, como afins, se passando por essas entidades jurídicas, dando credibilidade para a vítima, vamos dizer assim, para ela acreditar mais nesse tipo de golpe, e a partir dali conseguir obter alguns dados para realização de fraude via SMS Pix, por exemplo. Então é muito mais comum do que a gente imagina, né? Mas tudo isso foi uma evolução dos grupos organizados, dos criminosos, que perceberam que é muito melhor você não fazer um assalto físico a uma agência bancária ou a uma instituição e montar uma estrutura ou diversas estruturas espalhadas pelo país para cometimento de golpe através de engenharia social, seguido de uma grande falha ou vulnerabilidade que determinado tipo de produto tem, em detrimento do que a vítima possa fornecer de informação. Eu falo muito disso, principalmente nesse sentido dos assaltos a bancos, né? A diminuição disso pela migração desse crime. Aqui em São Paulo, por exemplo, né? A gente vê muito quando acontece o assalto a banco, mais cedo ou mais tarde dá ruim pro bandido, né? Sim. A polícia é muito efetiva no trabalho que eles fazem para achar e muitas vezes acaba em morte, né? Ou seja, o assalto a banco hoje é uma coisa complicada. E essa migração para o mundo tecnológico, né, se torna muito mais fácil. Não é que a tecnologia não evoluiu pensando na proteção. A gente começou a falar aqui, o início desse podcast deu até vontade de espirrar, né? Você falou de 99, né? Eu me lembrei de 91, 92, quando eu sacava dinheiro, eu tinha uma conta, um cartão chamado Bradesco Instantâneo. Olha aí. E você colocava, o único caixa que tinha era na Avenida Paulista. O dinheiro era colocado em envelopes, já previamente colocado valores fixos em envelope, e você colocava o seu cartão nessa máquina na Paulista. Você falava assim, sei lá, eu quero sacar, sei lá qual que era a moeda da época, cruzados não, 50 dinheiro. E aí saía aquele envelope, caía já com o dinheiro dentro. Não dá para você falar, eu quero 70, não. É só múltiplos de 50, né? Então, olha da onde a gente saiu, porque nós temos hoje. Essa evolução dos meios de pagamento, ela foi importantíssima para você ter uma alavancagem, um ganho exponencial, para ter uma democratização de todo o sistema bancário. A implementação do Pix foi uma delas, por exemplo. Junto com essa evolução, obviamente que você tem grupos que vão explorar a vulnerabilidade ou ver oportunidades naquilo, né? Então, quando você não tinha a solução de Pix, por exemplo, você tinha situações de sequestro relâmpago mais envolvido o uso de entorpecente em alguma bebida, em alguma balada que você estivesse. Hoje já não. Hoje eles já utilizam aplicativos de redes sociais ou de relacionamento para fazer a abordagem inicial na pessoa, atrair a vítima e, a partir dali, consegue fazer o cometimento de crime. Já visto que o tanto que a Polícia de São Paulo aqui, por exemplo, investiu para combater esse tipo de crime, que caiu assustadoramente. Os níveis estão mais baixos do que dos últimos 10 anos, do que quando a gente tinha o golpe do Boa Noite Cinderela, por exemplo. E hoje o Pix de sequestro relacionado a aplicativos de relacionamento, ele quase se tornou obrigatório. E por que acontece, na minha visão? Porque muitas vezes, quase que na sua grande maioria, os usuários das plataformas, os usuários dos aplicativos, eles não se atentam a questões de segurança. Isso não só nesse tipo de golpe, em outros tipos de golpe também. Transferência, um golpe muito comum, é falso Pix por SMS. Faz uma engenharia social, se passa pelo banco, monta até uma falsa central, e aí manda um código falando que você tem que digitar sua senha para estornar aquela transação, suposta transação que você não reconhece. E ali está abarcada uma solução que vai fazer a transferência do Pix no seu aplicativo, no seu dispositivo celular. Então, você vê que é tudo um mecanismo que vai se aprimorando, né?
os caixas eletrônicos mesmo, cada vez menos tem volume de dinheiro, numerário nos caixas eletrônicos. Justamente por uma questão de segurança, que toda a rede bancária viu que o dinheiro de plástico ou o dinheiro que circula virtualmente num aplicativo do seu banco instalado no seu celular é bem melhor do que eu custodiar esse numerário dentro da minha agência. Então, até as propagandas do mundo financeiro são forçadas a você utilizar cada vez mais meios de pagamentos digitais para isso. E aí vem uma exploração desse tipo de solução, que é natural da evolução. E essa migração da criminalidade que sai do roubo físico mesmo para o virtual, ela é mais do que natural, porque você tem aí questões jurídicas, penais, que o crime é de baixo potencial ofensivo, você consegue se mascarar na rede virtual de internet, consegue se mascarar e não ser localizado, utilizando algumas técnicas. E tudo isso, se não tiver uma parceria muito forte, na minha visão, entre o público, os entes que estão perdendo aí, clientes, ou estão perdendo monetário por causa desses golpes virtuais, e o privado, certo? As polícias, por exemplo, a gente tem que ter uma conexão muito forte com eles. Porque sem a informação do ente privado com a informação do ente público e trabalhar junto no combate ao crime, você não vai conseguir ter resultado algum. Então, hoje, o que a gente percebe no mercado como um todo, existe uma sinergia muito grande com os núcleos de inteligência das autoridades legais, das forças de lei, com os núcleos de inteligência dos entes privados. Para quê? Porque essa troca, ela é salutar para o negócio de combate ao crime organizado. Lógico, seguindo todo o procedimento, devido ao processo legal, as notificações devidas, as autorizações judiciais. Para quê? Para subsidiar a autoridade penal lá, a legal, as forças de lei, para localizar, identificar e prender aquele bandido. Sem essa repressão, não adianta os entes privados investirem cada vez mais em sistemas preditivos, prevenção à fraude, modelos de inteligência artificial para identificar padrões, se você não tem a última ponta, que é a circulação, identificação, localização desses bandidos para tirar de circulação, entendeu? Sem dúvida. Então, eu acho que esse tripé dentro do ambiente privado funciona muito bem. E hoje eu percebo que cada vez mais existe uma sinergia entre mercado e forças de lei, que é assim que tem que andar. Quem está do lado do bem somos nós, né? E tem que juntar, unir forças para combater quem está do outro lado, né? Nesse sentido. Excelente. Perfeito, Paulinho. Bom, uma aula aqui. Nesse contexto, Paulinho, de mudanças de tecnologias, você mencionou aqui vários golpes, depois eu vou querer que você ajude a gente a detalhar um pouquinho mais, falar um pouco mais sobre o perfil das vítimas, o perfil do fraudador, mas sobre desafios, que é a parte B da minha primeira pergunta. O que você sentiu de dificuldade e que foram sendo superados, acredito, ao longo de todos esses anos de trabalho para solucionar questões de golpes? Olha, a grande dificuldade nesse tipo de área é o know-how do profissional. Então, hoje, qualquer profissional, você não tem uma formação acadêmica para atuar, por exemplo, num departamento como esse. Você pode ter em outras áreas. Por exemplo, você pode ter em outras áreas, engenheiro, contabilidade, você tem específica para você atuar nesse tipo de atuação. Nesta matéria, não. Porque ela envolve diversos componentes que não são somente acadêmicos. Então, você tem que ter um bom approach, relações interpessoais, uma boa rede de relacionamento, uma boa vivência no ambiente que você está combatendo o crime. Então, você tem que conhecer a modalidade de como que isso se faz e como isso se dá e como que a gente pode combater ou prevenir. E isso leva alguns anos para o profissional adquirir o know-how suficiente para ele poder conseguir dar resultado no ambiente privado. E hoje, cada vez mais, existe um turnover muito grande entre os novos profissionais que estão chegando ou os profissionais que já estão na área. Esse turnover, querendo ou não, a pessoa não tem até mesmo, o profissional não tem uma paciência para esperar ele amadurecer profissionalmente para adquirir o conhecimento suficiente para poder, sim, dar um resultado plausível naquela organização. Mas aí acaba sendo até inclusive um problema dessa geração, assim, né?
assim, na minha própria geração mesmo, eu já fui considerado uma pessoa que saiu muito de empresa para empresa. Meu tempo médio em algumas empresas foi de 2 anos, cheguei a ficar 1 ano, 3. Mas a sua área é muito técnica, né, Renan? Em TI isso é muito comum, mas agora, no seu, por exemplo, em TI você faz faculdade de TI, você faz pós, faz curso, certificação, saiu, você consegue achar um outro, claro, é sempre difícil ensinar processos, ali as especificidades daquele negócio, mas o que você está falando, por exemplo, você não consegue trazer uma pessoa que tenha 200 contatos na agenda, como uma pessoa que seja bem relacionada, como que você coloca isso no currículo, né? Isso vai depender do que a empresa quer investir de tempo e grana para construir um departamento como esse. Muitas vezes ela não tem tempo. Ela não quer, ela quer que o cara já chegue e já dando resultado. E o profissional muitas vezes também não quer isso. Ele quer ir para uma carreira de especialista. E é esse tipo de departamento em si, ou de time, ele pauta muito no relacionamento que você tem, interno e externo. Principalmente o externo com as forças de lei, né? E sem esse relacionamento, esse approach muito próximo, fica muito difícil uma área como essa dar um resultado propriamente dito. Se você pega um jurídico criminal dentro de uma organização padrão, tá? Ela vai responder às solicitações da autoridade legal, mas ela não vai atuar proativamente, fazendo clusterização, identificação de padrão de quadrilha, de atuação de quadrilha dentro do teu produto ou da bandeira que você está defendendo. E ali você vai provocar uma autoridade policial para instaurar um inquérito e aí dar sequência na investigação lá junto com as forças de lei. Ele vai se limitar a responder o ofício ou a autorização judicial. Isso é o que geralmente um jurídico criminal faz, tá? Então, assim, uma coisa é o departamento de law enforcement. Exato. Né? Aí a gente tem departamento jurídico, departamento de fraude. No jurídico você tem várias matérias. O departamento de law enforcement, geralmente nas organizações, ele fica dentro da diretoria, o vice-presidente de risco. E ali você vai atuar de 3 pés. Você tem a parte de detecção, a parte de prevenção, que ali cada blocos de atividade você tem as suas atribuições, e o departamento de law enforcement, ou inspetoria, como é nos bancos antigamente, certo? O nominho seria esse. Só que esse tripé, ele não anda sozinho, ele tem que andar também com o jurídico. Justamente para fazer as iniciais, as notícias-crime, clusterizar as informações, compilar e falar, ó, isso aqui tudo pertence a um único grupo. Quem são? Aí as forças de lei vai começar a agir. Então, para identificar, localizar e cumprir as medidas cautelares. É como se fosse um departamento feito para servir de interface entre o monitoramento, os dados que as empresas têm, e a polícia, que é efetiva, mas sem essas informações também não consegue muito longe, então vocês estão ali para fazer essa ponte. Exato. Se pudesse resumir o que é o departamento de law enforcement. O departamento de law enforcement, ele atua diretamente na interlocução com as forças de lei e os departamentos afins dentro da companhia. Então, esse tipo de tráfico de dado, de informação, ele vai seguir sempre a letra restrita da lei. Notificação via ofício ou solicitação judicial. Porém, tem que haver uma provocação do ente privado para o ente público de que existe um problema aqui, que tem a informação, o dado, lógico ou não, e que são esses dados aqui que a gente está apresentando dentro da autoridade competente. E a autoridade competente, por sua vez, vai pegar e, de vez ela analisar caso a caso das vítimas que registram ocorrência, ela vai pegar num todo. Então, isso dá muito mais assertividade do que ela pensar um registro de uma ocorrência de uma vítima, que é importante também, e conseguir elencar que aquele caso está relacionado a outros 200, 300, 1000 casos espalhados pelo país. Porque o ente público, as forças de lei, elas não têm a capilaridade a visão holística do seu negócio. Ela vê a segurança pública. Então, ela não sabe se tem 10, 15, 100 vítimas, 1000 vítimas relacionadas àquele grupo ofensor. Porque aquele grupo pode usar várias formas de identificação. Exato. Você estava falando, eu lembrei, na verdade, tiveram diversos casos, mas um mais icônico, né? Lá na perícia, em que era uma empresa, né? De compra de produtos online e tudo mais. E a perícia conseguiu mudar muito o rumo ali daquela investigação, né? Seria mais ou menos, então, o mesmo conceito que o Paulo está trazendo aqui para a gente. No caso,
Aí eu pedi para vocês bater uma bola aí. Sim. A perícia digital consegue ajudar os departamentos de law enforcement a aprimorar o resultado dessas investigações, ajudar mais a polícia, a trazer mais resultado, alguma coisa assim? Sem dúvida alguma, né, Paulo? Eu acho que essa sinergia, né, que tem do mundo da perícia digital, né, perícia computacional, perícia em celulares, em análise também de logs, enfim, tudo que tiver de informação ali que a gente possa utilizar para identificar a origem da onde esse golpe está chegando, né, pode realmente dar uma mudança mesmo no rumo das investigações, a ponto de não ter uma materialidade a princípio, mesmo numa busca e apreensão. Chega-se numa busca e apreensão, alguém está fraudando lá o teu site, por exemplo, você vai lá, consegue chegar no IP dessa pessoa, pedir uma quebra de sigilo junto à operadora, né? O juiz concede essa quebra, você chega lá no local onde os indivíduos estavam praticando o ilícito, e na hora que você apreende esses equipamentos, muitas vezes, se quem apreendeu não tiver não só o conhecimento técnico, porque não é só de conhecimento que nós estamos falando, existem também os equipamentos necessários, as ferramentas necessárias e até a atualização nos conhecimentos tecnológicos. A gente, por exemplo, tem uma especialidade em quando você pega um celular e esse celular está funcionando, é muito fácil coletar, né, as informações ali, fazer a coleta que a gente fala, que é a aquisição forense, né? Você pluga um cabo lá, usa um software como o Cellebrite, um Ávila Forense, né? E você tem, vai tem lá questões e coleta. jurídicas também, né? Exato. Mas a o cadeia problema... de custódia é muito importante nesse processo sem de extração avançada de dados, ou dispositivo ou perícia forense. Eu acho que esses dois departamentos, perícia forense, law enforcement, eles têm que andar junto. Sempre. Em qualquer tipo de atuação do ente privado e principalmente com o ente público, né? Porque cada vez mais o ente público lá precisa ter conhecimento de como que a quadrilha opera. Obviamente que ela tem lá um Instituto de Criminalística que apoia as forças de lei, só que se o ente privado também tem aqui do seu lado peritos capacitados e gabaritados para tal, pode apresentar já na inicial esse tipo de evidência, que é muito importante. Né? Não é que não se deva investigar. Assim, tem que investigar seguindo o procedimento. É como você colocou agora, Paulo. A gente chega, encontra um objeto lá na cena do ilícito. Se ao invés de pegar, por exemplo, um computador ou um celular, sair mexendo igual um doido lá para procurar informações, se tiver o cuidado de fazer a preservação forense disso, seguindo uma metodologia, apresentar isso, a própria delegacia, né, tomar esse cuidado, eu acho que muita coisa que se descobre hoje que acaba sendo cancelado quando chega no judiciário. Por quê? Porque houve, por exemplo, uma violação de cadeia de custódia. Vai deixar de existir. Então, quando eu falo, por exemplo, que a investigação privada e as forças de lei, né, a delegacia, ela tem que tomar esse devido cuidado em realizar a preservação forense. Exato. Deve se investigar, é o papel deles, né? Só que, da mesma forma que eles tomam cuidado quando encontram numa cena de crime uma arma de fogo ou, sei lá, uma faca, né? Todo aquele cuidado em pegar com a luva, colocar num saquinho de evidência, as provas digitais têm que ser tratadas com a mesma seriedade. Exato. Né? É isso que eu vejo muitas vezes falhar em alguns estados, né? Ou até mesmo aqui no estado de São Paulo, dependendo da correria que é. Mas eu entendo o outro lado. Eu falo, é muito fácil criticar. O problema é quando a pessoa chega lá na cena de crime, imagina um policial militar, chovendo, 3 horas da manhã, visibilidade terrível, ele vai lá no carro, botar a luva para... isso é a realidade de basicamente quase todas as polícias aí do país, né? Por isso que a gente tem que ter sempre, estar bem perto, o ente privado do público. Esse é um dos desafios, a gente poderia elencar dessa forma? Um dos desafios que vocês teriam, então, é a interface com a polícia e auxiliar nesse processo. Porque o ambiente privado, ele é mais desenvolto, é mais modernizado, automaticamente, natural. Mesmo sendo, Renan, veja o tanto de problema que o ambiente privado enfrenta, no que se refere a golpes como virtuais, por exemplo, como um todo, né? Seria um desafio a questão de você conseguir auxiliar a polícia a fazer o procedimento no seu ambiente adequadamente, saber o que perguntar, né? Porque você pega delegados ou juízes, eles não necessariamente sabem
que o aplicativo tem lá um log com a conta que pode relacionar. Então, seriam desafios essa questão de educação, de conscientização? E tudo isso vem muito do que o ambiente privado quer capacitar também a autoridade policial, né? Então, ao longo do meu caminho aí nessa empresa privada que a gente está hoje, por exemplo, já foram mais de 2.000 agentes policiais, forças de lei, que foram capacitadas e onde existe uma troca de know-how, falando, ó, eu tenho isso aqui de informação que pode te auxiliar nisso. Que é muito mais importante você dar um know-how para uma autoridade policial, porque dali, mesmo que ele mude de outras delegacias, o tipo de crime, ele vai conhecer o seu negócio, ele vai saber como o seu negócio funciona. E durante muito tempo eu percebi que a iniciativa privada tinha meio que uma resistência de ter uma interlocução direta com a autoridade policial. E hoje eu vejo que não. Hoje cada vez mais estão integrados, com sinergia, e o que a autoridade policial quer é ter o know-how. Pô, o que você, como player, tem de informação que pode me ajudar? Que pode, de repente, elucidar aqui crimes que vão ser em benefício da sociedade e, consequentemente, em benefício da própria empresa privada. Então, essa troca, essa sinergia, eu acho que está cada vez mais salutar isso no país, não é só aqui não. Eu tenho uma pergunta capciosa. Você acha que você está enxugando gelo ou realmente está resolvendo? Imagina, enxugar gelo nada. Se você estudar os últimos 20 anos da criminalidade, o tanto de crime que se extinguiu, certo? E óbvio que novos crimes vão surgir. E eu acredito que não estamos enxugando gelo, não. Estamos no caminho certo. As áreas, se você conversar com qualquer ente privado, as áreas de risco de todas as grandes empresas, por exemplo, elas atuam numa margem, um percentual de risco baixíssimo, nunca antes visto. Isso significa o quê? Que cada vez mais está tendo investimento em alta tecnologia para diminuir o risco, aumentar a percepção de segurança, óbvio, claro, melhorar ali a sua plataforma, o seu serviço, ou o que você fornece para o usuário final, e obviamente que problemas de fraude vão estar relacionados, e você tem que estar atento e combater isso junto com a autoridade policial. Paulo, tem um perfil, alguma coisa assim, uma geração, um perfil de pessoa, uma profissão, quem que mais cai em golpe? Existe algum grupo que é mais suscetível, que merece mais atenção dos departamentos de conscientização e tal? O que eu vejo hoje, se você pegar hoje as propagandas dos grandes players, tanto fintechs como aplicativos, elas falam diretamente o tipo de golpe. Isso não ocorria 7, 8 anos atrás. Verdade. Eles falam exatamente a modalidade de como é feita. Isso era um tabu, até para a área de marketing de produto. Abordar esse tipo de assunto. Eu já trabalhei em algumas instituições e faz poucos anos isso. Exato. E eu tive que vencer algumas discussões que eu era a favor. E eles falavam que quem discordava, independente de estar certo ou errado, mas quem discordava ficava com medo de você ensinar a fazer o golpe. E eu discordava porque eu não acho que quem não faça o golpe seja por falta de saber, por índole. Na verdade, a ideia aqui é o contrário, na minha visão. Você tem que dar conhecimento para o seu cliente final, o seu good user, vamos dizer assim, o seu bom cliente, certo? Se você dá conhecimento de que existe esse tipo de atuação, que não é um problema da empresa, é um problema que ele está explorando uma situação de contato direto com a vítima. Vamos dar um exemplo. Hoje um golpe muito comum é site de falso venda de carro de leilão, né? Então, falso leilão. Verdade. Bem comum, certo? Está pulverizado no Brasil todo isso. Quando que a pessoa cai no golpe? Quando ela entende e acredita numa tela, numa voz. Ela não viu bem. Ela não conheceu a pessoa com que ela está negociando. Ela não foi no leilão falar com o leiloeiro, ver realmente se está acontecendo ou não. Ela não vistoriou o veículo, por exemplo, só trocando em miúdos, um tipo de golpe. Mas ela acredita piamente naquele site, que pode ter sido construído por qualquer pessoa, acredita piamente naquela voz que está sendo negociada ali, por telefone ou por troca de aplicativo de mensageria no WhatsApp. Mas né? não é muito difícil mesmo, agora me colocando na pele da vítima. Não é muito difícil você estar vivendo num mundo em que você compra tudo online. Sim. Tênis,
roupa íntima, terno, tudo, né? Produtos de higiene, tudo você compra online. Não existe essa relação de confiança hoje em dia com a internet. Existe. Você pega meus pais mesmo, por exemplo, quando eu comecei, né, minha geração, em relação à do meu pai, ele não usou computador, a minha usou, e aí, conforme o tempo, meu pai passou a usar, né? E hoje eu percebo que, diferente das frases que ele falava antigamente, qualquer coisa que eu vinha da internet, ele falava, isso aí é tudo bandido, ladrão, tal, esses negócios de internet, mas não confiava nada. Eu assim nunca mesmo. imaginava que ia passar um golpe ali. E por que que hoje ele passou a confiar? Passou a confiar. Porque foi dando conhecimento para ele. E eu acho que falta cada vez mais as entidades privadas que atuam, principalmente no ambiente digital, passarem conhecimento. Que é a questão e dar conhecimento para o usuário final Uhum. é você falar abertamente de um problema, de uma modalidade de fraude que estão explorando, para ficar atento, para adquirir conhecimento, adotar medidas plausíveis. Você vai dar um lance num veículo que você nunca viu? Não existe, entendeu? Só que a pessoa acaba confiando. Outro tipo de golpe. Pô, novamente, você tem situações aí as mais esdrúxulas possível. Vamos pegar para a parte mais moderna, vamos dizer, criptomoedas. Diversas empresas criam aplicativo e conseguem convencer pessoas de entrar dentro daquela pirâmide, vamos dizer assim, né? De investimento. Esse seria e o desenvolve golpe do só um falso aplicativo. investimento? Desenvolve só um aplicativo falando, não, pô, aqui no seu aplicativo sua conta tá com 100, 200, 1 milhão de reais. Tá rendendo, me manda mais dinheiro. Mas ali não tá realizado, cara. Como é que você vai acreditar nisso? E pessoas com autoconhecimento caem. E a pessoa pede um saque para testar, eles dão, né? Não. Autorizam o saque. Porque é o dinheiro que você já colocou lá. Então, Então, ele tá te devolvendo o teu se dinheiro. você não colocou, o outro colocou e você tá pegando dinheiro do outro. Você não sabe. Aí o cara fica administrando aquele sistema de pirâmide. Até quando tem um custodiado um valor interessante, ele acaba com o problema. E você que está só com o seu aplicativo, porque assim, entenda, na internet, assim como num PowerPoint, assim como num aplicativo, cabe tudo, cara. Se é verdade ou não é, no papel cabe tudo, entendeu? No papel cabe tudo. Agora, na vida real, como é que isso se dá? Então, não existe nada de graça. Quando eu vejo muitas empresas, vendedores em plataformas digitais e tal, frete a grátis. Caramba, cara. Como é que um grande player que está no mercado varejista não consegue ofertar um frete grátis e esse cara pequenininho consegue? Alguma coisa tem. Não tem capilaridade para ele atuar nisso. E ele tem aí diversos tipos de situações que grandes players acabam, querendo ou não, tomando um tipo de golpe relacionado à etiqueta de postagem. Isso é um tipo só. Tá vendo? E isso vai alimentar qual tipo de mercado? Esse mercado que oferece frete grátis. Paulo, o que acontece hoje, você vê, grandes instituições vêm fazendo propaganda na TV aberta. Isso é excelente. Caro, né? Nos sites de vídeos na internet, tudo. Hoje em dia a gente vê muito propaganda, né? Está no elevador, aquelas telinhas falando sobre golpes. Ou seja, existe um investimento recente, muito recente aí, eu penso em 2 anos para cá, em educação, em conscientização antifraude. Mas eu acrescento até um pouquinho mais, Renan. Hoje, a iniciativa privada percebeu que, assim, eu posso falar abertamente de determinados tipos de golpe, para eles não caírem, mas também eu posso explorar ainda mais as questões de segurança que eu oferto dentro da minha entidade. Vou dar um exemplo aí, pô. Dupla verificação. Hoje você vê plataformas de mensageria falando abertamente que assim, ó, tem esse tipo de golpe aqui, mas você pode ativar essa dupla verificação aqui. É verdade. Verificação em 2 etapas. Isso até é uma forma, talvez, da instituição lavar as mãos. E querendo ou não, a instituição está falando o seguinte, eu estou dando condições para você se proteger. Eu não estou deixando você sozinho. E isso todo mundo faz. Isso é importante que faça. Entendeu? Eu acho que pegaram carona justamente nesse conceito de que realmente não adianta a gente tentar jogar sujeira embaixo do tapete, né? Você vê a própria TV aberta, essas oportunidades que eu tenho lá de falar com o público lá naqueles programas na Globo, as novelas que a Globo está gerando, já falando, né? A pessoa cai num golpe na novela, eles tentam explicar.
isso aí, gente, é a preocupação em aprimorar a cultura, seria a evolução da tal da inclusão digital que se falava tanto, né? Exato. Porque não adianta você dar um tablet e um celular na mão de uma pessoa plugada na internet e não mostrar os perigos que ali existem, né? Você dá a chave do carro para o seu filho inabilitado, é isso que você está fazendo, né? Então, eu acho que assim, as mídias, né, começaram a ter essa preocupação em divulgar. E eu acho legal, eu toquei nessa ferida de se você se sente uma pessoa que está enxugando Não, gelo, jamais. porque é exatamente muita parte da sociedade acaba vendo assim, é golpe que não acaba mais. Toda vez eu sou questionado nos programas sobre então, isso. Esse tipo de enxugar gelo, imagine com uma força de lei. Se não tivesse, Se não tivesse, como é que estaria? Isso estaria terrível. Isso estaria uma loucura aqui. A força de lei, ela atua e atua muito bem em todos os estados do nosso país. E trabalham muito. É que existe uma, vamos dizer assim, uma visão deturbada do que a força de lei faz, entendeu? E eu acho que avançou-se muito e vai avançar cada vez mais. Como? Toda a sociedade, ente privado, usuário, força de lei, atuando junto, consegue sim dar excelentes resultados e diminuir cada vez mais o nível de fraude e de golpes no país, né? Por isso que eu reforço que não dá para cobrar a força de lei se você sequer se dá o trabalho de fazer um boletim de ocorrência de uma fraude que você caiu. Não dá. Você tem que fazer. Mas dá muito trabalho, você não precisa ir na delegacia. Faz o boletim. O que eu vejo virtual, né? O usuário que acabou sendo vítima, ele pensa assim, não vai dar em nada. Exato. Pelo contrário. O registro vai gerar uma estatística que vai movimentar toda uma cadeia de investigação, de informação, que ali vai ser provocada as entidades privadas e a partir dali vai ser gerado. O que muitas vezes esse usuário final quer é tentar reaver o valor do prejuízo e tal. Só que existe um outro contraponto, né? Aquele usuário, ele não se atentou às questões de segurança básicas, por exemplo. Não passar os seus dados bancários por telefone, não digitar nada, nenhuma senha sua, não clicar em nenhum link que você não conheça. Coisas básicas, assim, entendeu? Eu acho que as empresas privadas podem contribuir. Educação do usuário, sempre. E mostrando dessa forma, aberta. Acho que é interessante isso. Paulo, nesse ramo mesmo, que vai a minha pergunta. A gente tem esse investimento muito grande em educação e conscientização acontecendo. É um movimento. É um movimento bem grande. Realmente. Apesar disso, né? E olha que eu nem tô na TV aberta como meu sócio Nádia aqui, é muito chique, aliás, né? Um conscientizador, né? Um dos maiores, talvez a gente poderia dizer, do Brasil, nesse ramo de conscientização, uma vez que tem uma experiência, uma capacidade técnica e está lá falando para um público de milhões de pessoas, né? Mas ainda assim, olha que legal, o que você mais ouve, né? Certeza, assim que ele sai na TV, né? Lá, não sei se eu posso falar os nomes aqui, tenho certeza que você passa a receber uma sequência, um turbilhão de mensagens dizendo: acabei de ser vítima, fui vítima, fulano foi vítima. Sim, muitas. E eu nem tô, eu recebo, né? Então, por que acontece? Por que apesar de, faz alguns anos já que a gente está nesse nível de conscientização, que essa questão do termo hacker, do cybercriminoso, virou algo real, tangível, mas as pessoas continuam caindo e em vários golpes até bastante simples. Nem precisa ser muito elaborados. Na sua opinião filosófica aqui, tá? Conversa de bar. Por que isso está acontecendo ainda? Faltou a cerveja. Então, vamos providenciar. Não, porque na minha percepção, não é que cada vez mais aumentou o número de pessoas que caem em golpe. Cada vez mais aumentou o número de pessoas que estão entrando no ambiente virtual. Exato. Oferta e demanda. Por que você acha que houve uma migração enorme da criminalidade para crimes virtuais? Por causa disso. Você aumentando a sua capilaridade de atuação. Onde que está o cliente do criminoso? Está no ambiente virtual? Ele vai para lá, pô. É a regra básica de mercado, oferta e demanda. Então, com a pandemia, essa migração do ambiente físico, compras no geral, ida em shopping, ida em grandes centros comerciais, passou aonde?
ida na internet, ida Repentinamente. nas redes sociais para comprar. Todo mundo foi para o ambiente virtual. Automaticamente, não tem cliente na rua, o que o bandido faz? Vamos para o ambiente virtual. Até porque o bandido passou pela pandemia também, né? Exato, ele também. Você está entendendo a diferença? Ele foi se obrigado. adaptou, né? Por isso que eu acho que a percepção que dá é que aumentou o número de pessoas que caem em golpe. Não, não é que aumentou. Existe hoje uma migração enorme. Hoje quase mais da metade do país está na rede social, pô. Está fazendo compra na internet, no e-commerce, que seja, no marketplace. Então, olha a migração de gente. Quanto que de dinheiro circula nisso? E aí os players privados, eles têm condições sim de ensinar o seu usuário a se proteger, dar ferramentas para o usuário se proteger, para fazer com que essa percepção que você está falando, que aumentou o número de golpes, diminua. Ele consiga cada vez mais transacionar no ambiente virtual, porque esse é um caminho sem volta. Paulo, a gente vai caminhando para o fim aqui do nosso podcast. Perfeito. Eu queria Mais fazer umas só 80 uma conclusão aqui, Renan. Para a gente concluir isso, o que você gostaria de perguntar? Assim, aquela pergunta de 1 milhão, aquela dica de ouro aí, para ver o que a gente consegue tirar do Paulo para nos dar aí luz. Perfeito. Na verdade, eu vou jogar para os dois. Aí você lascou, faz a sua hein? parte resumida aí. O Nage é bom nisso, pô. Justamente, acho que esse é o ponto. A gente falou de fraude, de golpe, ficamos aqui, né, quase 1 hora aqui falando sobre isso. Então, quem está assistindo aí deve estar lá em choque, né? Pô, então, vamos lá. O que a gente pode fazer, ou o que o usuário deve fazer, né? Que tipo de pessoa deve se preocupar, né? Para evitar. Porque eu penso, por exemplo, a gente fala, agora falando mais como técnico, a gente fala muito sobre vazamento de dados. Cara, eu pego uma pessoa simples, né? Eu falo do meu pai porque ele é um trabalhador Sim, humilde, tá lá, tranquilo. né? É motorista e tal. Então, assim, alguma das coisas que, por exemplo, a pessoa acaba muitas vezes caindo é que recebe uma ligação e fala o seguinte, ó, eu vou confirmar os seus dados. Cara, toda a vida a gente aprendeu que essa espécie de estabelecimento de relação de confiança era boa. Hoje, confirmar os dados não significa nada, porque o que mais tem de vazamento de dados na internet é uma coisa Seu terrível. dado privado é público. Exato. Exato. Então, vamos lá. Mediante esse contexto de vazamento, de vários tipos de golpe no aplicativo, a pessoa está procurando um relacionamento e cai num sequestro, Paulo. Cai num crime de onda. Então, os dois. Marcelo Nage aqui como desenvolvedor, né, tem uma carreira como desenvolvedor, uma carreira como analista de sistemas, segurança da informação, como perito, né, um dos maiores especialistas aí da área, tenho um orgulho enorme de estar aqui com meu sócio. Na sua visão técnica, como que a gente pode dizer aí para o usuário se defender? E Paulinho, em relação às artimanhas dos golpes, qual é o mindset, né, que o usuário tem que ter para evitar cair em fraudes? Legal. Técnico e mindset. Tá bom. Eu acho que assim, o ponto culminante aí que eu brigo bastante, principalmente com o desenvolvimento, né, elaboração de sistemas, é a forma de como a gente autentica uma pessoa. Nós temos que rever tudo que nós estamos fazendo. Tá tudo muito errado, gente. Essa história da gente autenticar uma pessoa somente com usuário e senha, ou no momento em que a pessoa fala que esqueceu a senha, a gente validar que aquela pessoa é ela mesma, simplesmente perguntando qual o seu nome, qual o nome da sua mãe e sua data de nascimento, já era. Não dá mais para a gente seguir essa linha. Se nós não reinventarmos, né, sentarmos para conversar a área de projeto e a área de desenvolvimento, para realmente achar uma solução factível, e olha, essa solução pode fazer com que aquela balança da comodidade e segurança incline mais para a segurança de novo. A gente procurou tentar aumentar a comodidade das pessoas, só que não tem jeito. Esse cara aqui abaixa do outro lado, a segurança abaixa. Se a gente não tentar achar novamente o equilíbrio, ou talvez até pender um pouco mais para o lado da segurança, os crimes virtuais, né, os golpes vão continuar acontecendo e, obviamente que pelo bom trabalho da área de law enforcement, da área da polícia, vai conseguir achar as pessoas? Vai, porque o trabalho tem êxito, é um trabalho sério e tem êxito. O problema é que a gente não vai estancar o que está acontecendo. É isso que eu vejo hoje. Eu acho que nesse caminho a implementação aí de autenticação de diversos dispositivos ou múltiplos dispositivos, seja virtual ou físico,
ela está num caminho bem, bem interessante em diversos players, né? Então, hoje você vai fazer uma transação, manda autenticação para o seu celular e depois eu faço um ativo peço para você abrir um YouTube do seu dispositivo, você vê? Você vai pegando aplicativos para fazer autenticações cruzadas que nós falamos, né? Isso é interessante. Agora, no meu métier aqui, no meu mindset, a dica... Como que é métier? No meu métier aqui, na minha atuação de law enforcement, vou anotar. Eu acho assim, Renan, que o usuário, cara, tem que cuidar cada vez mais da segurança do seu dispositivo celular. Boa. Sem ele ter essa consciência de segurança, vamos dar um exemplo. Hoje ninguém altera a senha padrão do chip da operadora de celular. Então você tem um tipo de golpe que pode substituir seu chip, que é o SIM swap. Se você faz essa medida, por exemplo, coloca autenticação, dupla verificação nos seus principais aplicativos, que todos têm, de banco e de rede social ou de mensageria. E se você alterna a senha, basicamente você está protegido ali do ambiente. Mesmo que o cara tenha acesso ao seu device, ele vai gastar uma perna para conseguir desbloquear, primeiro, o seu aparelho. Segundo, os aplicativos que ele vai ter interesse para tentar fazer algum dinheiro. Seja aplicativos de banco, seja aplicativos de rede social, seja de mensageria para pedir dinheiro para os seus familiares. Então você já vê que você já começa a dificultar. É a velha e boa tática. O ladrão não vai entrar numa casa que tem cachorro e cerca elétrica. Ele vai onde não tem, Ele vai na facilidade. Então eu vejo que o usuário pode sim ser uma peça fundamental para reduzir cada vez mais esses tipos de golpe, adotando simples medidas, como essa. Altera a senha padrão do chip, troca a senha de abertura de tela, põe a senha diferente dos aplicativos que você utiliza, ativa a dupla verificação dos aplicativos. Tudo isso já vai te dar uma boa protegida, o que eu vejo hoje, tá? E aí, no que se refere à engenharia social, gente, vamos lá. Hoje ninguém liga para o usuário final para ofertar nada, para dar nada, para contestar nada. Nenhuma grande empresa, nenhum grande banco tem call centers ativos ligando para a pessoa para falar, confirmar determinada transação. É tudo online. Se eu quero falar com você, eu mando uma mensagem no seu WhatsApp, ou no seu e-mail, ou um SMS, mas você tem que confirmar. Agora eu vou entrar então nos canais oficiais daquele ente e confirmar se de fato isso está acontecendo. Mas eu vou fazer o contato. Eu não vou acreditar na pessoa que está me fazendo contato, que eu nunca falei, entendeu? Então, nesse sentido. Se eu tentar simplificar aqui, qualquer contato que eu receba de uma empresa, para cobrança, para pagamento, para qualquer coisa, eu entro. Obrigado, beleza, valeu. Simples. Educadamente, inclusive. Não precisa grosseria. Aí eu vou lá e retorno no canal oficial. Retorna no canal oficial, você fazendo a comunicação, provocando, recebi um contato assim, assim, assim. Muda totalmente o panorama, entendeu? Eu tenho uma ideia. Vamos fazer um treinamento sobre isso um dia? Eu tô adorando ouvir o que vocês estão me passando aqui. E daria pra gente montar só uma temporada desse podcast inteiro com o Paulo. Tem umas brincadeiras que dá pra fazer aí. Muito bom. Paulo. Pra se proteger. Paulo Nascimento. Não, obrigado. Paulinho aí. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. A gente fica muito feliz em te receber. E a avalanche de conhecimento que você pode ter. E espero aí ter contribuído aí com o canal de vocês. O pessoal que tá assistindo aí tem aí bons insights aí para se proteger desse tipo de golpe e dos mais variados possíveis. E conte comigo, meninos, sempre. Legal, fica o convite aí para os próximos. Legal? Valeu. Obrigado. E você aí que está assistindo a gente, se gostou, segue a gente aqui nas redes sociais para você conhecer a STW Brasil e também receber mais conteúdos como esse. Até a próxima.